Graça e paz, irmãos. Hoje, esta manhã, nós fizemos a introdução e eu me prendi muito ao que Deus tem colocado no meu coração para falar, que é sobre a necessidade da palavra de Deus, porque o Espírito já está no nosso coração, mas nós precisamos trazer a palavra para que junto com o Espírito ele possa nos transfigurar em filhos de Deus. E nós fomos falando e chegamos até o capítulo 4 de Apocalipse, onde João é convidado a subir e ele é sugado da terra para os céus. E quando ele chega lá, ele se encontra na sala onde está o trono e ele vai descrever para a gente tudo o que ele vê. Porém, o objetivo de João ali é: vem, porque eu te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Então, vai ser mostrado a João o que vai acontecer na humanidade. Isso foi escrito no primeiro século. E isso João tem que escrever e mandar para a igreja. O assunto que Deus vai mostrar é para a igreja. Não é? Foi muito claro o objetivo quando Jesus Cristo diz para ele: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Quando termina a carta às igrejas, então João vê um trono, a porta aberta no céu, e a primeira voz dizendo para ele: vem, sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Ele vê então e ele escreve para nós. Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo que Deus dá a João, para João escrever para a igreja. Nós vemos que durante todo o tempo de Jesus aqui na terra, ele revelou o Pai. Ele chegou ao ponto de dizer: Filipe, quem vê a mim, vê o Pai. Eu sou o Pai visível. Eu sou o Pai palpável. Eu sou o Pai. Agora, o Pai vem para revelar o Filho para a noiva, para que a noiva saiba como é o seu noivo. E João vai escrever exatamente para mandar para nós. Deus vai passar o filme do que acontecerá, para João escrever, para mandar para nós, para que nós não fiquemos tão perplexos quando nós encontramos pessoas fazendo coisas absurdas, mesmo dentro do ambiente que nós chamamos igreja. E isso, meus irmãos, vai acontecer, porque é abominação. Agora, capítulo 4, João descreve para nós o culto eterno na presença de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quando nós começamos um culto aqui na terra, nós vamos cultuar, adorar o mesmo Deus que está sendo cultuado desde toda a eternidade. Desde toda a eternidade, Deus criou anjos e arcanjos, querubins e serafins, e toda uma pleia de seres celestiais que o adoram.
E essa adoração, ela é ininterrupta. Então, quando nós começamos o culto aqui, nós somos introduzidos nesse culto que já existe, porque nós estamos adorando o mesmo Deus. Quando nós saímos, o pastor dá a bênção final, nós saímos, mas o culto continua. João descreve como é esse culto, para que possamos aprender. E no capítulo 5, é o momento em que João, a atenção de João, se prende à mão daquele que está sentado no trono, e ele vê que ali tem um livrinho. Esse livrinho é caracterizado pelo seguinte: ele é todo escrito por dentro e por fora, e é selado com 7 selos. Significa que o que contém ali dentro é de alta responsabilidade. Você só vai encontrar algo assim em toda a Bíblia, no capítulo 32 de Jeremias. Esse livrinho, que está nas mãos do Deus Eterno Todo-Poderoso, é a certidão do planeta Terra. Eu quero que você olhe para mim. A Bíblia diz assim: os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu-a ele aos filhos dos homens. A terra é nossa, a terra é do ser humano, único planeta no universo. Dizem que deve ter vida em outros planetas, não sei, mas homem, ser humano, só aqui na terra, porque o homem é feito do barro da terra, do material da terra. O homem deu a terra ao homem. Deus deu a terra ao homem. Quando o homem pecou, ele ficou separado de Deus. Mas o homem não alugou a terra para o diabo, não arrendou, não vendeu, não deu. A terra ficou no ar. A autoridade sobre o planeta, a posse volta para a mão de Deus. Deus vai criar um homem na terra a quem ele vai dar a autoridade da terra. Esse livrinho é o documento de posse do planeta Terra. Esse livrinho é a certidão de posse da terra. Portanto, o diabo nunca foi, nunca será dono da terra. Então, quando João viu o livrinho na mão do Todo-Poderoso, ele diz: vi, capítulo 5 de Apocalipse, vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora e selado com 7 selos. A visão de João se prende lá. Ele viu. Aí ele diz: vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de tomar o livro e de abrir-lhe os selos? Silêncio. João diz: ora, nem nos céus, nem na terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito. Olhe bem, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Se eu estivesse lá no lugar de João, eu não ia chorar. Eu não sabia o que significava aquilo. Você ia chorar? Mas João é judeu. João sabia
que a escritura de posse de um imóvel é escrito por dentro, por fora e selado com 7 selos. E quando o anjo forte diz: quem é digno, venha, ele procurou nos céus, na terra, ninguém veio. Ele disse: pronto. Ele começou a chorar. Começou a chorar. Um dos 24 anciãos, porque o trono de Deus está cercado por um conselho de 24 anciãos, viu? Não é jovem não, viu? Ancião. Tem que livrar a minha parte. Ele veio e disse: ei, não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu. Venceu para quê? Para abrir o livro e seus 7 selos. Aí João se recompôs, olhou para o trono. Ele nunca deveria ter deixado de olhar para o trono. Aí ele viu um cordeiro de pé como se estivesse morto. Tomaram o livro da mão daquele que se assenta no trono. E quando ele tomou o livro, esse cordeiro é Jesus. Jesus é homem. A posse do planeta Terra volta para o homem. Aí começa um louvor universal, que vai se descentralizando. Ele começa no trono, ele vai, até que chega nos confins da terra e debaixo da terra. Sempre dizendo: tu és digno de tomar o livro e abrir os selos, porque com teu sangue tu compraste os que procedem de todo o povo, raça, tribo e nação, e com eles formaste reino e sacerdócio, e eles reinarão na terra. Agora, Jesus, o Cordeiro, tem toda a posse do planeta. Lembra, quando ele ressuscitou, ele disse para seus discípulos: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Toda, não faltou nem 0,5. Toda a autoridade. Os céus são meus, porque eu sou Deus. A terra é minha, porque eu sou homem. Pronto. Com toda essa autoridade, ele diz: agora podem ir. Vão, façam discípulos de todas as nações, que eu estou com vocês todos os dias, até a consumação do século. Agora ele tem um livro, ele vai começar a abrir. Coisas novas vão acontecer na terra. Porque falamos agora de manhã. Vou repetir. Quando lá em Atos 2, Pedro falou da profecia, capítulo 2 do livro do profeta Joel, ele diz: o que vocês estão vendo aqui, irmãos, né? Não é porque esses homens estão bêbados, mas o que acontece aqui é o que está escrito pela boca do profeta Joel. E o que foi escrito pela boca do profeta Joel, está escrito aqui: acontecerá nos últimos dias que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas terão visões, vossos jovens sonharão. Olhe bem, Pedro estava dizendo:
O que vocês estão vendo agora é que Joel disse que ia acontecer nos últimos dias. Então, se esses são os últimos dias, já está acontecendo. Os últimos dias, não é esses que nós estamos vivendo, começaram lá, quando desce o Espírito Santo. Os últimos dias são marcados pelo derramar do Espírito Santo. É lá que começam os últimos dias, 2000 anos atrás. Portanto, quando Jesus Cristo faz o discurso dele no Monte das Oliveiras, haverá guerras e rumores de guerra, nação contra nação, reino contra reino. Ele está falando desse período, desses 2 últimos 1000 anos. Porque o mundo está em guerra. Houve tantas guerras na humanidade, mas nenhuma delas como a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. O mundo está continuamente em guerra. Então aqui nós vemos que Jesus Cristo vai começar a abrir o livro. Começa uma nova fase neste planeta. Assim, no primeiro século, vai começar um novo momento para a Terra. Por quê? Porque o Filho de Deus foi glorificado. Porque tem um homem assentado à direita de Deus. Ele toma autoridade e começa trabalho na terra. Ele vai começar a abrir o documento. São 4 seres viventes diante de Deus, que vão ser chamados para os 4 primeiros selos. Quando ele abre o primeiro selo, o primeiro ser vivente diz: vem, como se fosse voz de trovão. João diz: então vi, e eis um cavalo branco. Quando você pensa um lindo cavalo branco, você pensa paz, beleza, maravilha. Eu quero lembrar para vocês que o cavalo significa a mensagem. Porque naquela época, a mensagem ia mais rápida quando ela era levada pelo cavalo. Hoje seria a internet, né? Mas naquela época o cavalo é que ia mais rápido. Então a cor da mensagem, a qualidade da mensagem está na cor do cavalo. Mas quem dirige a mensagem é o seu cavaleiro, porque ele dirige o cavalo. Então vem um cavalo branco, você pensa paz, porque o branco é a cor da paz. Eis um cavalo branco. O seu cavaleiro tinha um arco. Está escrito aqui, versículo 2 do capítulo 6. Lá vem um cavalo branco, em cima um cavaleiro com um arco na mão. E foi-lhe dada uma coroa. A coroa foi dada, ele não tinha. Ele não era coroado de nascença, ele não era rei, ele não era monarca. Ele recebe do mundo uma coroa, é a coroa mundana. E ele saiu vencendo e para vencer. Assim que Jesus Cristo coloca o evangelho dele na terra, o Espírito Santo desce para que esse evangelho seja levado. Observe, antes do Espírito Santo, o evangelho estava no coração dos discípulos, mas não podia ser levado. Porque Jesus disse: não saiam da cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Como? Recebereis poder quando vier sobre vós o Espírito Santo. Então sereis meus testemunhas. Em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. Agora desceu o Espírito Santo, o evangelho de Jesus vai que vai. O que é que vem? O falso evangelho. Porque agora tem o evangelho verdadeiro, pode ter um falso. Pode ter um falso.
Sempre vai aparecer uma cópia falsa de Satanás. Esse evangelho que vem aqui para a terra é o falso evangelho. Ele não tem a palavra de Deus, ele tem a imitação. Você vê que ele tem um arco, mas ele não tem flecha. A flecha é a palavra. Esse pessoal desse falso evangelho vai usar até a Bíblia, mas não a palavra que está escrita. Vai falar de Jesus, mas não tem intimidade com ele. Então, surge a falsa igreja, que usa tudo, até os paramentos do Antigo Testamento, mas não tem a palavra. Este evangelho, ele fica na terra. Ele está aí, ele vai vencendo para vencer, ele foi coroado. Cordeiro abre o segundo selo. O segundo ser vivente diz: vem, e vem um cavalo vermelho. E foi dada autoridade a esse cavalo, esse cavaleiro, para tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também foi lhe dado uma grande espada. Começam as guerras. Os homens se matam sem saber por quê. Você pensa um campo de batalha. Um soldado mata o outro. Por quê? Porque você não é do meu país. Ou porque eu tenho medo que você me mate. Por quê? Você não me fez mal, eu não lhe fiz mal, mas eu mato. Foi dada essa liberação para a terra. Continua. Você pensa que quando chega o segundo cavalo, o primeiro recua? Não, o primeiro continua. Agora, a terra tem duas mensagens. A mensagem do falso evangelho, da falsa paz, e a mensagem da guerra. Aí o terceiro o cordeiro abre o terceiro selo, o terceiro ser vivente diz: vem. E vem o terceiro cavaleiro, e ele vem, é um cavalo preto, e ele vem com a balança na mão, balança, e uma voz do meio dos quatro seres viventes diz: uma medida de trigo por um dinário, 3 medidas de cevada por um denário. Eu estava vindo para aqui agora, e a irmã que estava nos conduzindo, ela disse para mim: irmã, sabe que está faltando combustível nos postos, principalmente óleo diesel. Eu disse: num país desse, com tanto petróleo, nós exportamos petróleo, está faltando petróleo aqui dentro. Que coisa, né? Nós vendemos o nosso petróleo porque é o mais rico em teor parafínico. As naves espaciais sobem por causa do nosso petróleo. Então nós vendemos o nosso e compramos o deles, que é de pior qualidade. É uma coisa que não dá para entender, mas vai entender cabeça de homem. Uma medida de trigo por um denário, 3 medidas de cevada por um denário, o cavalo da fome. O que isso diz? Um denário é o pagamento de uma diária de um trabalhador. O trabalhador trabalha o dia todo, no final do dia ele ganha um denário. Quando ele ganha o dinheiro, ele diz: eu compro comida para mim, para fazer meu pão, ou eu compro comida para o meu cavalo. Porque a comida do cavalo, ele compra por um denário. A comida dele, ele compra por um denário. Ele vai escolher quem é que vai comer, se é ele ou o cavalo. Você entendeu? É o cavalo da fome, da carestia, da inflação. Isso já
tá? Há muito tempo que se sabe que a fome é a segunda maior causador de morte no mundo. A fome não é aquela dorzinha de estômago que dá 11 horas da manhã, não. São as consequências da fome. Uma moça que não recebeu os nutrientes, ela engravida. Durante a gravidez, ela não come o suficiente nem para ela. Nasce a criança com deformidade, vai para a escola, tem déficit de atenção e tudo mais. Você vai criando pessoas, menos pessoas. Pessoas empobrecidas fisicamente e mentalmente. Então, quando nós olhamos, principalmente nas cidades grandes, e vemos esses zumbis pela rua, é resultado de fome. Agora nós temos na terra a mensagem do falso evangelho prosperando, da guerra prosperando, da fome, da carestia prosperando. Caro, meus irmãos, as coisas estão caras, mas não é só no Brasil, não. É fora do Brasil também. Caras. Aí o cordeiro abre o quarto selo. Aí o quarto ser vivente diz: vem. E vem o cavalo amarelo. O nome dele é chamado Morte. É o único que tem nome. Ele vai e ao inferno vai seguindo de boca aberta. Por quê? Ele tem a autoridade sobre a quarta parte da terra, para engolir, para matar, pela fome, pela mortandade por meio das feras da terra e pela espada. Olhe bem, vai matar pela fome. Não diz que as pessoas estão morrendo de fome? Quando eu via isso aqui antes, que vai matar através das feras da terra, eu dizia: meu Deus, será que as onças vão estar pela rua? Os tigres, os crocodilos. Sabe quais são as bestas feras da terra? Os vírus, as bactérias, que tem matado tanto. Nós tivemos um grande exemplo aí com esse Covid. Então, isso, quando vem o primeiro cavaleiro, ele fica, o segundo fica junto com o primeiro. Então, chega uma hora que a terra está sendo povoada dessas situações. Hoje nós temos na terra já a pregação do falso evangelho, a ordem para que os homens se matem com as guerras, a fome disseminada no planeta, e os vírus e as bactérias matando, e o inferno com a boca aberta levando para si. Quando o cordeiro abre o quinto selo, ele abriu é o selo dos mártires. Vem o martírio. Eles gritam: até quando, ó poderoso Senhor santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então foi dada a eles uma vestidura branca, e foi dito para eles que esperassem ainda por pouco tempo, até que, viu, que tem um tempo aqui, no versículo 11 do capítulo 6, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos, como também eles foram. Vamos ver. Deus determinou um número de mártires para a terra.
Esse martírio, o primeiro sangue de mártir na terra foi o do Abel. Agora, abriu-se um selo de mártir. Nunca houve tanto mártir na terra como já aconteceu no século 21. As pessoas estão morrendo pelo nome de Jesus. No norte do Iraque, naquele lugar onde era a Torre de Babel, ali foi criado um estado, ISIS. Ali é Samarra, indo de Bagdá para Mossul, que era a Síria. Esse estado, eles oferecem a Alá de manhã o sangue de um cristão e no crepúsculo da tarde o sangue de outro cristão. Eles matam cristão de manhã e de tarde. Cristão! Como que a gente não fica sabendo? Nenhum deles é repórter. Nenhum deles é católico romano. Eles são cristãos ortodoxos, da igreja ortodoxa. São os cristãos dali, irmãos nossos, todos os dias. Deus tem um número de mártires para se completar. Você não acha tão importante para nós que o primeiro sangue derramado da terra para os céus foi o sangue de um mártir, Abel, lá no Iraque, e que esse último sangue de mártir está sendo derramado no Iraque, terra de Abraão, terra de Abel, de Caim, de Eva, porque o paraíso terrestre é ali no Iraque. É interessante. Então Deus, Ele está esperando que um grupo de mártires se complete. O sexto selo, quando o cordeiro abriu, sobreveio um grande terremoto. O sol se tornou negro, como saco de crina, a luz toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira quando é abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes. O céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram removidos do lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos e nos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Porque chegou o grande dia da ira deles, e quem os pode suster-se? Nós vemos que os selos estão abertos até o quinto selo. O sexto é para qualquer momento. Quando o cordeiro abrir o sétimo selo, então vai acontecer no céu um momento em que entram 7 anjos, cada um recebe uma trombeta, né? E entra um 8º anjo, que não faz parte daqueles 7, e toma um incensário de ouro e coloca muita brasa viva do altar que está diante do trono de Deus sobre as orações dos santos, e põe muito incenso. E ele, com o perfume das nossas orações, ele perfuma o altar de Deus, porque coisa nova vai acontecer na terra. Depois, esse incensário, ele é jogado para a terra. Toda a oração que subiu em silêncio vai fazer barulho agora. A Bíblia diz: toda a oração. Por quê? Porque houve trovões,
vozes, relâmpagos e terremotos. Então, agora que aconteceu isso, vão começar as trombetas. Trombeta. Se vocês vão observar, os selos abrem para que aconteça alguma coisa em toda a terra. Toda a terra é afetada. Mas nas trombetas, só 1/3 vai ser afetado. Só 1/3. Se você olhar, a primeira trombeta atinge 1/3 da terra, a segunda atinge 1/3 do mar, a terceira atinge 1/3 dos rios, a quarta atinge 1/3 dos corpos celestes e assim por diante. As trombetas atingem 1/3. Por quê? Você divide uma coisa em 3 partes. Digamos, eu vou botar esse copo, vou colocar essa garrafa e vou colocar esse microfone. O que eu vou fazer vai afetar só o microfone. Pronto. Esses 2/3 ficam de orelha em pé. Porque só aconteceu com esse e não aconteceu com eles. Não é? O que aconteceu com o vírus da Covid? O vírus da Covid foi uma trombeta. Afetou toda a humanidade. Afetou os índios, mesmo os que nunca foram à cidade. Mas nem todos morreram. Quando você lembra, muitas pessoas morreram, mas todas estavam de máscara. Você via todo mundo de máscara, todo mundo afetado, mas só morreu um pouco. Muitas pessoas nem tiveram. Eu tive 2 vezes. Ângela não teve. Nenhuma. Magra daquele jeito. Mas eu tive 2 vezes. Eu não passei mal. Não tive nada. Eu só fiquei sabendo que tive porque fui obrigado a fazer um exame. O teste. A moça que trabalhava comigo morreu. 8 dias. Morreu. Me deixou o vírus e eu estou viva. Graças a Deus que eu não estava pronta para ir, né? O que eu quero dizer é que todo mundo que não foi afetado pelo vírus ficou de orelha em pé. Isso é trombeta. Todo mundo fica de olho, atento, com medo, gritando, orando. Mas afetado é só 1/3. A primeira trombeta, ela afeta 1/3 da terra, é queimada. As árvores, a erva verde. Eu me lembro o que está acontecendo na Europa agora. Agora. Ninguém controla. Tenerife está se acabando debaixo de chamas. Às vezes é na Austrália. Às vezes é Califórnia. Às vezes aqui, mas aqui é culpa do Bolsonaro. Lá não tem Bolsonaro, mas aqui é culpa do Bolsonaro. É interessante. Talvez esse povo que diz isso não viu aqui. Mas é sobre toda a terra. Você não entende o que está acontecendo na China agora, meus irmãos? A China está se acabando debaixo d'água. Prejuízo de águas de casa, pessoas mortas. Ninguém entende. O mar veio, entrou. Tsunamis. As coisas estão acontecendo no mundo. A geração TikTok não sabe mais disso.
está acontecendo. Eu me lembro de um dia, eu estava sentado, liguei a televisão para ver o jornal e vi o que eu não queria ver. Estava pegando fogo aqui no Pantanal. Eu vi um gambá correndo. Aquilo me cortou o coração. A cauda dele pegando fogo. E ele correndo, ele corria daquele fogo. Mas o fogo vinha atrás. Meu ímpeto foi correr para ajudá-lo. Mas era na tela da televisão. Como os animais têm sofrido. Os vegetais. Tudo por culpa do pecado. Adão, por tua causa, amaldiçoada é toda a terra. Trombeta. A trombeta está tocando. As trombetas, a primeira trombeta afeta a terra. Foi então queimada a terça parte da terra e das árvores, e também toda a erva verde. A segunda trombeta é tocada e uma grande montanha ardendo em chamas foi atirada ao mar, cuja terça parte se tornou em sangue. Se você olhar o que está acontecendo, que nós dizemos que a culpa é das garrafinhas PET. De uma hora para outra, é garrafa PET que a gente joga no mar, os animais estão morrendo. Eu acredito que a gente não tem cuidado com isso, que a gente estraga mesmo. Mas, meus irmãos, está escrito: 1/3 da terra, 1/3 do mar, 1/3 dos rios, 1/3 dos corpos celestes. Gente, as coisas vão acontecendo. Desde o tempo de Abraão, Edmeia, eu pensava que o petróleo era líquido. Então, quando abriam, encontrava lá uma mina de petróleo, o petróleo era líquido, é só era botar o oleoduto e puxar aquele óleo. Quando eu casei, meu marido era engenheiro da Petrobras. E nós saímos da igreja, houve a recepção, e eu fui para o apartamento dele. Eu fiquei encantada de ver rochas. Eu disse para ele: eu pensei que você era engenheiro, parece que você é geólogo. Ele disse: por quê? Eu disse: eu estou vendo tanta pedra que ele disse: é rocha de petróleo. Eu disse: de petróleo? Ele disse: é. Eu disse: isso é petróleo? Ele disse: é. Petróleo é minério, é rocha, é pedra. Tomei um susto. Aí ele foi me mostrar a broca, que faz a broca, e vai. Não sabia. No tempo de Noé, Deus mandou Noé calafetar a arca com betume. Já se usava o petróleo. A rocha de petróleo fica no coração da terra, tem que perfurar. Há quantos milhões de anos o homem está tirando essa rocha de petróleo do coração da terra? E depois manda todo esse vapor para o ar. Vocês não acham que a terra está mais leve? Tá. Então, se ela está mais leve, ela se aproxima mais do sol. E aí a gente tem uma explicação para o aquecimento solar. Não tem nada a ver com a garrafinha PET. Isso vai acontecer, está escrito aqui. Eu posso estar errada no meu modo de pensar, mas o que está escrito, está escrito. Isso, Deus estava mostrando a João, para João escrever e mandar para nós.
para que nós não fiquemos tão perplexos hoje. O falso evangelho continua. A ordem para os homens se matarem continua. A fome continua. Os mártires continuam. Tudo vai continuando. Só quando o anjo abrir a 7ª trombeta, tocar a 7ª trombeta, é que virão as 7 taças finais. No capítulo 10 de Apocalipse, vai acontecer um fato sério. Qual é? Esse livrinho, que agora que está escrito por dentro, por fora, selado com 7 selos, acabou. Ele já está todo aberto. Agora ele desce para a terra. E quando ele desce para a terra, capítulo 10 de Apocalipse, João diz: vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem. Deixa primeiro parar aqui. Quando a Bíblia fala de anjo, nem sempre é alguém da família dos anjos. Um anjo quer dizer um ser espiritual. Pode ser o Senhor Jesus. Como que eu vou saber se esse anjo é o Senhor Jesus ou um outro anjo? Quando é Jesus, ele está descrito como ele está descrito no primeiro capítulo de Apocalipse, quando Deus o descreve. Olha esse anjo do capítulo 10. João diz: vi outro anjo descendo dos céus, envolto em nuvem, do jeito, este Jesus voltará como o viste subir, envolto em nuvem, com arco-íris por cima da sua cabeça. Arco-íris é a crista da divindade no capítulo 4, não é? O rosto como o sol, um ser pré-existente, sempre existiu. As pernas como colunas de fogo, onde pisa, ele purifica. Então é Jesus. É a descrição dele do capítulo 4, do capítulo 1 de Apocalipse. O que é que ele tinha na mão? O livrinho aberto. Agora o livrinho está aberto, ele desce para a terra. Eu gosto desse Jesus aqui, mas eu gosto desse Jesus. Eu acho ele assim poderoso. Poderoso. Olha, não tem uma coisa que afete mais a visão de uma mulher do que um homem macho. É assim. Mulher nenhuma foi feita por Deus para gostar de florzinha. Homem, florzinha. Homem tem que ser macho. Olha esse Jesus aqui. Esse é meu. Para um homem desse aqui, nenhuma mulher diz não. Olha aqui. Ele desce aqui agora com o livrinho aberto. Tinha na mão o livrinho aberto. Pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Pá! Botou o pé direito sobre todas as nações. O mar são as nações. E o esquerdo sobre a terra de Israel. Olha só que posição de onipresença. E bradou em grande voz, como ruge o leão. Por que como leão? Porque o leão não é maior do que o elefante, mas ele é o rei dos animais. E quando o leão ruge, ele é o rei. Nenhum outro animal ruge junto com ele.
E quando ele ruge, todos os animais param. Por isso que quando ele vai perseguir uma presa, ele não ruge. Porque se ele rugir, ele é o rei, o animal tem que parar para ser comido. Rugiu como ruge leão. E quando bradou, desferiram os 7 trovões as suas próprias vozes. Porque o anjo forte gritou. Agora aqui diz, logo que falaram os 7 trovões, João dizendo, eu ia escrever. Mas ouvi uma voz do céu dizendo, guarda em segredo as coisas que falaram os 7 trovões, não as escrevas. Então o anjo que vi, em pé sobre o mar e sobre a terra, levantou a mão direita para o céu. E jurou, por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo quanto neles existe, já não haverá demora. Já não haverá demora. Mas nos dias da voz do 7º arcanjo, do 7º anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. Deixa eu dizer. Na Bíblia só tem 2 arcanjos. O arcanjo Miguel e o arcanjo Lúcifer, que caiu. Os outros todos são anjos. Mas vai ter um arcanjo que vai tocar para o arrebatamento da igreja. Então, ele diz aqui, a voz, João diz, que eu vi vinda do céu, estava de novo falando comigo, dizendo, vai. E toma o livro que se acha aberto na mão do anjo, em pé sobre o mar e sobre a terra. Fui o anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele disse para mim, toma-o, devora-o, porque na tua boca vai ser doce como mel, mas no teu estômago vai ser amargo. Tomei o livrinho e comi. Na minha boca era doce como mel. Quando, porém, o comi, o meu estômago ficou amargo. Então me disseram, é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. O que está acontecendo aqui? Comer o livro. Aqui João representa toda a igreja. Meus irmãos, quantas vezes você vê? Ezequiel comeu o livrinho, a palavra. Jeremias comeu a palavra. Agora João come a palavra. Você é o resultado do que você come. Se eu estou gorda, com certeza eu comi, foi muita porcaria. Além do que eu devia. Não precisa eu dizer que eu sou comelona, é só olhar para mim. Não é? Se eu estou bem magrinha, magrinha significa que eu precisava comer mais. Então, nós somos o resultado do que comemos. Se você não tem uma boa dieta da palavra de Deus, você espiritualmente está com deformidade. Precisa da palavra de Deus. Quando João come o livrinho, ele come a autoridade sobre o planeta Terra. Aqui é a igreja recebendo autoridade. Quando Jesus Cristo ressuscita, que ele diz, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando, ensinando tudo que vos tenho ensinado.
eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Não está brincando, não. Ele está lhe dizendo, dando autoridade. Ele está lhe dando um cheque em branco assinado por ele. Portanto, você pode ir. Eu me lembro quando entrei no Morro Dona Marta. Foi numa época que ninguém podia subir. Havia uma guerra de facções lá dentro. O Morro Dona Marta era a favela mais perigosa do Rio, mais violenta do Rio. E se eu subisse, eu não iria descer. Pelo menos não viva. E eu tive que começar o trabalho na rua com as crianças. As crianças me levaram lá para dentro. Eu passei por tudo ali. Tudo. Você pode imaginar tudo. Paredão, armas apontando para mim. Tudo. Até hoje eu não sei como eu consegui. Mas Deus não me mandou lá para morrer. O que eu quero dizer é que Ele nos deu o poder e Ele garante. Ele garante. Porque a terra é dele. João representa toda a igreja. Nós recebemos de Deus a autoridade para pregar o evangelho, para fazer discípulos, para entregar a boa nova da salvação. Não há desculpa, a não ser o fato da nossa covardia. Procuramos vida fácil, procuramos conforto, gostamos muito de conforto, reclamamos de tudo. Ontem, quando nós chegamos aqui no hotel, a Ângela disse para mim, faz 12 horas que nós estamos viajando. Eu saí de casa com ela, meio-dia, para ir para o aeroporto, para chegar aqui, 5 e pouco da tarde. O avião atrasou, nos trouxe para Congonhas, chegamos lá, o outro estava saindo, não deixaram a gente entrar. O próximo avião só depois de 10 horas da noite. Não chegamos no hotel depois de meia-noite. Mas chegamos, sentados, é desconfortável no ar-condicionado. Se nós olharmos para os primeiros missionários, eu estou preparando praticamente a vida de Paulo. Para ele pregar o evangelho ali, num lugarzinho muito menor do que 2 bairros de Goiânia, levou 2 anos. A primeira viagem de Paulo levou 2 anos, a segunda 4 anos, a terceira 4 anos. Ali naquele lugarzinho que nós vamos fazer em 6 dias. Está vendo? Eu tenho vergonha de dizer que eu sou discípulo de Jesus Cristo. Quando eu olho para a vida de homens desse jeito. O que é que nós estamos fazendo? Nós sabemos que nós estamos no final dos tempos. Nós sabemos que isso tudo vai acontecer. Deus teve cuidado de mandar aqui, vai acontecer isso, vai acontecer isso, vai acontecer isso. Isso tudo é necessário. Mas ainda não é o fim. Ele nos avisou. Deus mandou escrever o Apocalipse para que nós estejamos prontos para o que vai acontecer. Não é para nos assustarmos. Que Deus nos defenda. Que aconteça do filho seu chegar em casa e dizer: saí do armário, sou gay. Ai, onde é que eu errei? Você não errou. Você é filho de Deus, vivendo nessa época. Joelho no chão, jejum, oração, exemplo, amor,
e vamos continuar, porque Deus continua sendo Deus. Ah, meu marido está me traindo. Qual é o problema? Quem tem que ficar com vergonha é ele, não é você? Quando Jesus Cristo foi traído, quem foi que errou? Foi Jesus ou foi Judas? Foi Judas. O traidor que tem que se envergonhar, que tem que se arrepender. Não é aquele que foi traído. O ladrão tem que se arrepender, não é o roubado. Mas nós estamos vivendo uma época em que os ladrões são aplaudidos, em que a mentira desfila, recebendo todas as honras. Não apenas isso. Todos os valores na nossa fé cristã são pisoteados, como se nós devêssemos nos envergonhar dele. Está tudo escrito. É sinal de que a terra e os céus e a terra passarão, mas esta palavra permanece. Só que esta palavra, essa autoridade do planeta Terra foi entregue a nós. Como se não bastasse, Jesus mandou o seu Espírito para nós. Agora vamos, nós temos a unção, nós temos o conhecimento, nós temos a autoridade. Nós precisamos ir pregar essa palavra. Mas antes de pregar, nós precisamos comê-la, botar para dentro, nos abastecer dela. Nós vamos ver muitas coisas acontecendo aqui. No capítulo 12, nós temos uma cena do arrebatamento. Aqui no capítulo 12, eu queria que vocês prestassem bem atenção, porque logicamente que nós não podemos fazer o Apocalipse em detalhes, em 3 pregações, 4, com a de hoje de manhã. Apocalipse 12, eu queria que vocês abrissem a palavra. Viu-se, João diz, grande sinal no céu. No versículo 1, você lê assim: viu-se grande sinal no céu. No versículo 3, viu-se também outro sinal no céu. 2 sinais no céu. Tá bom? É o que está escrito aqui. Ah, está passando aqui. Eu não sabia. Está vendo? Nas minhas costas. Está vendo? Primeiro, viu-se grande sinal no céu. Versículo 3, viu-se outro. Então são 2 sinais. O primeiro, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher, que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nasceu-se-lhe, pois, um filho, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar, para que nele a sustentem durante 1260 dias. Bem, vamos parar aqui. Esta mulher não é Eva, não é Maria Madalena, não é Maria, mãe de Jesus, não é Nossa Senhora das Dores, não tem nada disso. Essa mulher é um sinal
Está escrito aqui sinal da igreja. A igreja é sempre representada por uma mulher. Por que ela está vestida de sol, com a lua debaixo dos seus pés? Aqui está falando de 12 estrelas. Que são as estrelas? Está lembrado o que Jesus Cristo tem na mão direita? As estrelas são os líderes das igrejas. São os 12 apóstolos. Né? É a igreja vestida de sol, porque vós sois a luz do mundo. A luz que brilha e que ilumina a terra é o sol. Então, aqui é a igreja. A igreja tem se preparado para produzir o remanescente santo, que é o filho varão da igreja. Mas quanto que a igreja tem sofrido para produzir esse remanescente santo? Porque quem se levanta contra ela é um dragão vermelho. Por quê? Porque bebeu muito sangue de mártir. Por isso que se chama o dragão vermelho. Não sei se vocês viram uma expedição que está sendo arrumada para levar pessoas para Marte, já viu? Para o planeta Marte. Sabe como é o nome da expedição? Dragão vermelho. Isso é para mascarar o arrebatamento. Satanás sabe que o arrebatamento vai acontecer a qualquer minuto. Então, quando acontecer o arrebatamento, aqui, as redes de televisão vão estar dizendo, foram levados para Marte, com a expedição Dragão Vermelho. É só isso. Está tudo preparado. Está tudo preparado. O Satanás, ele tem procurado impedir que a igreja produza santos. Como que tem? Pelo pecado, meus irmãos. Impedindo a pregação do evangelho. De que forma? Coloca líderes vaidosos, que trazem pessoas que vão pregar vaidade, e não pregam a palavra de Deus. Sem a palavra de Deus, como a igreja vai produzir remanescente santo? Se nós somos santificados pela verdade. Se para de pregar a palavra, nós continuamos evangélicos, mas não discípulos de Jesus Cristo. Então, o mundo fica através da televisão, de toda a mídia, trazendo para nossa mente tudo aquilo que nos afasta da verdade. É exatamente para impedir que seja formado esse remanescente santo. A igreja quer produzir, a igreja luta com dores para produzir, mas a igreja vai produzir, porque com toda a perseguição do diabo, derramando sangue de filhos de Deus, o remanescente sobe. Está escrito no capítulo 19 que ele chega ao trono de Deus. Quando? Aí vai haver uma peleja no céu. Versículo 7. Miguel, que é o arcanjo dos exércitos de Jeová de Sebaó, desce. Por quê? Você lembra? A Bíblia fala do primeiro, segundo e terceiro céu. Paulo diz que foi arrebatado ao terceiro céu. Mas, quando a Bíblia diz que a nossa luta, Efésios 6, a nossa luta não é contra carne nem sangue, é contra os principados, as potestades, os dominadores do mundo tenebroso, as forças espirituais do mal.
nas regiões celestes. O que significa que as regiões celestes estão povoadas de seres das trevas. Miguel desce com os exércitos de Deus e vai pelejar. São 2 arcanjos. Miguel vence, expulsa Satanás com todos os principados e potestades e dominadores do mundo tenebroso e as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Eles saem de lá. Eles são expulsos. Vai ter faxina nas regiões celestiais. Porque a igreja já foi arrebatada. E agora nós vamos ocupar as regiões celestiais. Então, primeiro tem uma faxina para que nós possamos ocupar. Agora olhe para a terra. Como é que está a terra? Que já está do jeito que está, vai ficar pior. Quem não for no arrebatamento, meus irmãos, está frito. Porque a terra vai ficar igualzinho ao inferno. Aí vai ter a grande tribulação. Porque todos esses espíritos vêm para a terra, não se encontra mais lugar deles no mundo celestial. A Bíblia que diz: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Então aqui foi expulso ao grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus, a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador dos nossos irmãos, o mesmo que nos acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Agora veja, eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro, por causa da palavra, do testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Então nós vemos: por isso festejai, ó céus, e vós, os que nele habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então, meus irmãos, estamos vivendo os últimos tempos, desde Pentecostes. 2000 anos. Estamos no ano 2023, indo para 2024. Se Jesus estivesse aqui vivendo, ele teria 2023 anos em dezembro. Não sabemos quando é que ele vem buscar a igreja. Não sabemos quando é o arrebatamento. Mas sabemos que vai acontecer porque foi avisado. Apocalipse é escrito para que nós estejamos avisados, para que não nos assustemos com os horrores que estão aí para nós, mas que nós tenhamos o cuidado de estar vendo e olhando para frente, sabendo que vai piorar, não vai melhorar. Acaba com essa ilusão. As coisas vão melhorar? Não. Vão piorando. Porque o mundo é caído, aquilo que é caído vai caindo mais. Mas a senhora está tirando a palavra da esperança. Não. A esperança é que se cumpra tudo isso aqui. Essa é a âncora da nossa alma. Nós precisamos saber que quando Deus nos mandou para que soubéssemos o que vai acontecer, não é para que fiquemos depressivos, mas para que fiquemos atentos que Deus é fiel e cumpre a sua palavra. A partir de amanhã, faremos o versículo 13, para ver se à noite chegamos ao 22. Por hoje, que Deus nos abençoe e nos guarde.
que faça resplandecer seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de todos nós. Amém.